Fala galera, como é que tá? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um Mentor Áudio, né? Hoje nós vamos iniciar aqui o nosso Mentor Áudio às 19 horas em ponto, né? Como sempre combinado, segunda-feira às 19 horas. Como combinado também, a gente sempre faz aqui um conteúdo, né? Bacana, falando sobre a norma NR13, falando sobre vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques metálicos. E hoje eu trouxe um tema aqui bem legal, antes de liberar para o pessoal fazer aqui as perguntas, né? Eu trouxe um tema bem legal que é testes hidropneumáticos ou testes pneumáticos, né? Alguns vasos de pressão, eles são fabricados e eles recebem esses testes antes de saírem da fábrica como sendo o teste final, né? O teste hidrostático, substituindo aí os testes hidrostáticos. E aí, uma pergunta que surge é, vasos de pressão que são submetidos a esses testes pneumáticos ou hidropneumáticos na etapa de fabricação, claro que de acordo com os seus códigos de projeto, eles precisam ainda ser submetidos a teste hidrostático para atender a norma NR13? Porque lá no item 13.5.431 da norma NR13 deixa claro lá que existe uma exigência, né, de teste hidrostático. E agora a gente está falando de teste pneumático ou hidropneumático, que é a mistura entre ar e água, né? Um fluido compressível com um fluido incompressível. E no caso do pneumático é um teste realizado apenas com o ar comprimido mesmo. Então imagina que você tem lá na fábrica, o fabricante ele fabrica o equipamento, ao invés de fazer um teste hidrostático de fabricação, ele faz um teste pneumático ou hidropneumático. Isso é o suficiente, sim ou não? A resposta é não, tá? Por quê? Durante a etapa de fabricação, os testes pneumáticos, você não precisa, né, refazer o teste hidrostático de novo no início. Por quê? Porque durante a fabricação, os testes pneumáticos e hidropneumáticos, eles são sim considerados equivalentes ao teste hidrostático. Olha que legal. Então, na verdade, quando você já tem um teste do fabricante pneumático, não precisa mais fazer o teste hidrostático. E é bem bacana isso porque você evita um tipo, né, de excesso, talvez, no equipamento. Então, não há necessidade, desde que você tenha ali um certificado, um relatório desse teste hidropneumático ou pneumático. Beleza? Lembrando também que claro, esses testes eles precisam ser executados de acordo com o código de projeto do equipamento, do vaso de pressão. Lembrando também que alguns equipamentos, como por exemplo compressores de ar, a maioria dos fabricantes eles utilizam o teste hidrostático e não o hidropneumático, nem o pneumático. Mas, enfim, é o que a norma NR13 fala e é o que o código ASME também exige, tá? Para a fabricação de vasos de pressão. Falando um pouquinho ainda sobre a questão de testes, né? O único requisito que você precisa para fazer os testes hidrostáticos durante talvez uma inspeção periódica é caso você não tenha nenhum teste feito anteriormente, porque hoje o teste hidrostático, como todo mundo sabe, é feito antes da execução, né? Antes de um primeiro periódica, da primeira inspeção periódica, é feita na fabricação. E esse teste que é feito na fabricação, ele já elimina todos os possíveis testes futuros. Ah, Marcos, mas eu não posso fazer mais um teste de estanqueidade ou um teste pneumático? Pode, desde que você não utilize aí pressões acima da PMTA, porque é isso que a norma, a equipe, né, vamos falar assim, os cabeças pensantes da norma NR13 aí entenderam que os testes pneumáticos, hidropneumáticos, até os testes hidrostáticos aplicados em equipamentos já que tinham anos de uso, eram arriscados, porque você tem aí você exige demais, acaba exigindo demais do equipamento. E quando você exige demais do equipamento, você pode realmente ocasionar alguns riscos, né? Que você não tem como medir. Qual que é o risco que vai acontecer? Tem como medir? Não tem como medir, então isso é perigoso. Porque o teste hidrostático, que ele é feito uma vez, 1,3 vezes a PMTA,
ele exige demais do equipamento. E aí você tem, então, o quê? Alívio de tensões residuais, coisa que não existe mais num equipamento já usado há muitos anos. Tanto é que equipamentos fabricados antes de 2014, a norma NR13 ela deixa claro que isso ficaria a critério do profissional habilitado. Pode ser que tenha vários vasos de pressão que não foram executados aí testes hidrostáticos nem na fabricação e nem posterior a ela, principalmente porque o profissional habilitado viu que não era algo bom a ser feito, né? Então o pessoal acaba não utilizando, principalmente equipamentos que têm pressões muito altas, elevadíssimas. Hoje mesmo eu estava num grupo de WhatsApp, o pessoal estava falando sobre fazer um teste hidrostático de pressão, se eu não me engano, de 100 quilos. Quer dizer, olha, você vai fazer um teste hidrostático de um equipamento que tem uma pressão de teste de 100 quilos, é algo muito alto, né? Aí depois que eu vi que não era um equipamento, era assim um skid, era uma tubulação. Geralmente as tubulações, elas têm uma representatividade diferente, né? Na questão de pressão, beleza? E aí, Marquinho, como é que você tá, cara? Eu vou abrir o áudio para você falar um pouquinho comigo aqui. Tá ouvindo aí, Marquinho? Tô ouvindo sim, boa noite. Boa noite. E aí, cara, como é que você tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, eu posso fazer perguntas aí, Thiago? Opa, pode fazer pergunta. Sim, cálculo de MEF, existe software gratuito? Rapaz, software gratuito para cálculo de MEF? Não existe. Liberado não, né? E obrigatoriamente o PA opera essa ferramenta? Não necessariamente. Eu mesmo não sei nada, cara. Assim, eu sei como funciona, eu sei qual é as tratativas, né? Lá no Congresso, inclusive, o o Luan, né, fez uma palestra, eu acho que você vai lembrar dessa palestra, falando exatamente sobre média de elementos finitos. E ele falou lá na quantidade de elementos, né? Isso aí eu achei super interessante isso na palestra dele. Ele falou, cara, método de elementos finitos, né, tem de vários tipos. Então, se eu colocar lá um número de elementos baixo, no caso, 700 elementos, não vai me dar um resultado bacana, não vai me dar um resultado satisfatório que vai garantir a segurança. Então, eu tenho que ter no mínimo lá 2.500 elementos na malha, né, para fazer esses cálculos. Então, quer dizer, tem que ter esses conhecimentos que são importantes. Então, eu até pedi para ele fazer um procedimento interno para nós aqui, para a gente poder cotar para os nossos clientes o que realmente funciona, que é o que já vinha sendo feito, né? Mas às vezes a gente está perdendo uma proposta aí porque a nossa está mais cara, mas é porque é do outro cara lá do concorrente, às vezes não está nem atendendo. Então, esse tipo de conhecimento você tem que ter como profissional habilitado. Mas não necessariamente, você precisa executar. Porque quem executa para mim hoje isso é o próprio Luan Pereira Prado. Entendeu? Entendi. Então, no caso, você não você terceiriza esse tipo de... Fala de novo, Marquinho. Esse tipo de serviço, então, você não executa na soldadura, você terceiriza esse tipo de serviço. Isso, esse trabalho eu terceirizo. Na verdade, o Luan é o meu oficial nesse aspecto, entendeu? É sempre ele que faz. Entendi. É como se fosse o associado, né? Você já trabalhou como associado. Imagina que você fez um trabalho para mim, né? Então o Luan é um associado meu que faz esse trabalho de MEF. Entendi. E outra coisa hoje você põe as bombas para trabalho sob pressão. Sim. Aquelas bombas lá, então elas, como se enquadra na NR13, elas têm válvula, a PSV e o manômetro, então. Sim, tem que ter válvula, PSV e o manômetro. Geralmente a PSV que eles colocam nela é uma PSV dessas usadas em compressor de ar, essas simples, né?
Porque na verdade o que vai lá, o que vai de fluido lá é um fluido, né? Provavelmente um herbicida, algo assim, e aí o cara injeta ar lá dentro, entendeu? É um vaso de pressão que o cara carrega nas costas, né? Foi interessante você ter postado aquele conteúdo, porque há dias atrás aí houve um questionamento no grupo lá e o pessoal considerou aquelas bombas como transportáveis, não enquadrando. Entendi. Na verdade, eu já ouvi falar, tá, de alguns profissionais habilitados que consideram transportável, mas vamos pensar pelo seguinte ponto, né? Existe tanto o transportável como o móvel, certo? E aí quando você vê lá, por exemplo, vou até abrir a norma aqui, ó. Quando você pega lá a norma NR13, você vai lá no glossário dela, você tem lá os dois pontos, né, que é transportável e móvel. Então, ó, recipientes transportáveis significa o que, ó? São recipientes projetados e construídos para serem transportados pressurizados. Ó, transportados pressurizados. E em conformidade com as normas e regulamentações específicas para recipientes transportáveis, certo? Já os móveis, ó, recipientes móveis, o que é? São vasos de pressão que podem ser movidos dentro de uma instalação ou entre instalações que não podem ser enquadrados como transportáveis. Aí você vai pegar, o cara fez o cálculo daquela bomba com qual norma? Fez com base no ASME. A maioria delas é tudo base ASME. Então, quer dizer, o ASME é uma norma de recipientes transportáveis, como, por exemplo, botijão da sua casa aí de gás. Não, é uma NBR. Você entendeu? Então, é nesse aspecto que você tem que entender. Eu também entendo dessa forma, só que eu não quis opinar porque eram pessoas que às vezes têm até um certo conhecimento maior do que o da gente, porque que você disse, né, que a primeira condição tem que ter uma norma lá que vai reger, né, no caso, o Inmetro. Uhum. Né, porque, por exemplo, esse bujão, o próprio extintor de incêndio, isso não deixa de ter um vaso de pressão. Então, né, só que com o Inmetro, a gente não sabe o interesse de quem que eles estão cobrindo com isso, né? De não enquadrar na NR13, aí, por exemplo, essa bomba, eu acredito, ela não deve ter uma certificação do Inmetro. Então, eu também penso dessa maneira, que ela é um vaso de pressão que tem que ser enquadrado. Isso, porque ela não foi fabricada com base num equipamento ou num cilindro, por exemplo, de oxigênio, ou até num extintor de incêndio, né? Porque lá no item 1322, lá fala sobre recipientes transportáveis, e lá fala que são vasos de pressão destinados a transporte de produtos reservatórios portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio. Aí depois tem uma outra parte que fala sobre recipientes transportáveis de gás liquefeito do petróleo. Aí já é o quê? Tem que ser certificado pelo Inmetro e tudo mais. É diferente. Na minha opinião, aquele lá enquadra como móveis e não transportáveis. Recipientes móveis. Foi interessante. Esses comentários, e foi mais de uma pessoa que também concordou que ele era um transportável, que ele não se enquadrava na NR13. Uhum. Meu entendimento, ele é enquadrado, quando é enquadrado, tipo de segurança e o dispositivo de controle, se não tiver, vai caracterizar a RGI, né? A maioria tem, viu? Aqueles lá é que eu não cheguei perto lá, né? Porque eu tava de longe, eu parei na rua lá. Mas eu já vi aqueles equipamentos e eles têm um manômetro e tem um dispositivo de segurança também.
Nós já fizemos, eu já fiz muitas inspeções dessas bombas costais e eram idênticas àquelas ali. Entendeu? Não, mas show de... Foi muito esclarecedor mesmo. Não, show de bola, Marquinhos. Isso aí. Beleza. Tem mais alguma pergunta, Marquinhos? Não, por enquanto é só essa, mas na próxima semana com certeza mais. Tá certo. Tudo bem, Gabriela? Como é que você tá? Maurício, tudo jóia? Chegaram agora aí, a gente passou um conteúdo aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre a NR13 que querem perguntar aí, pode ficar à vontade que eu tenho um tempo ainda, tá? Olha, eu estou ótimo. No momento ainda não, porque ainda estou estudando. Ah, é? Assim começar a surgir, a gente procurar. Opa, tranquilo. Então tá jóia. E aí, Maurício, como é que você tá? Obrigado, Gabriela, pela participação. Maurício, tem alguma pergunta? Estou só observando mesmo. Eu acabei encontrando o material de vocês na internet esse fim de semana, né? Ah, legal. E dá para notar lá que eu curti bastante coisa, né? Tenho interesse logo, mais breve possível, em fazer um curso até para, digamos, ter mais um pouco de aprendizado já no início, digamos que no início na fabricação de vasos, né? Sim. Então, minhas perguntas são mais referentes à ASME, né? Que eu, assim, logo de início fico um pouco perdido em relação à ASME, onde encontrar certas informações, né? Relacionadas à distância de solda e outras informações relacionadas à fabricação, mas eu vou estar seguindo você agora aí, vou juntar algumas informações e baseado também no que você já colocou na internet, eu estou tendo bastante aprendizado. Opa, legal. Que bom que eu encontrei você na internet, porque eu sinceramente eu buscava uma referência, né, e não encontrava, né, mas que legal, eu gostei bastante e pretendo continuar acompanhando vocês aí. Ah, show de bola. Ô, Maurício, eu tenho uma série de vídeos que eu fiz há um tempo atrás, acho que um mês atrás mais ou menos, que chama... ela vai estar no YouTube e fala sobre como evitar explosões de vaso de pressão. Coloca assim, como evitar explosão de vaso de pressão, Marcos Rosa, que você vai achar. Se eu não me engano, é uma série de 4 vídeos. Se eu não me engano, é no terceiro vídeo que eu mostro como fazer o cálculo da PMTA, a espessura mínima, entendeu? Lá vai te dar uma base também dessa questão do ASME aí, escolha de material e tudo mais. Ótimo. Já anotei aqui, vou fazer a busca. Isso, faz a busca aí. Ô Maurício. Oi. Boa noite. Aqui quem fala é o Marcos. Olha, eu fiz o curso do Marcos de alta performance e, cara, é excepcional, né? É o que eu costumo dizer, eles tiram o pulo do gato. Eu fiz o curso com ele no ano passado, aí própria soldadura, né, a empresa do Marcos Rob já me passou trabalho, já me passou parcerias de trabalho, e eu, inclusive, fui, você vê o quanto o gabarito deles são altos, os fabricantes onde eu fui fazer a inspeção dentro da usina de álcool, o fabricante de uma torre nova que ia ser instalada na usina contratou a soldadura para fazer o protoar e os cálculos dessa torre. Aí calculou os dispositivos de segurança. Eu também estou muito interessado, para falar a verdade, em relação a isso. Você vai aprender muito. Vai abrir muito a sua cabeça em relação ao e não só, né, que depois de você, quando você ingressa no curso, automaticamente você é inserido num grupo de WhatsApp que eles dão mentoria 24 horas, tanto o suporte da soldadura
quanto os colegas que estão lá também. Você tem uma dúvida, você joga lá e em menos de 10 minutos você tem vários suportes de ajuda, entendeu? Às vezes acontece muito profissional na área, tá com a dúvida lá, ele manda no grupo, e o pessoal já sana logo a dúvida dele, já ajuda bastante. Compartilha muito material, prontuário, documento, é muita coisa mesmo, norma. É assim. Ô Marquinhos, você não vai me cobrar não essa consultoria aí, né? Você não vai me cobrar essa consultoria aí. Não vou cobrar não, é porque quando a coisa é bom, é verdadeiro, vale a pena, a gente tem que recomendar para os outros. Tá certo. Não, mas eu senti isso, não. Eu senti isso quando eu estava e vi a turma também que estavam fazendo de alta performance e automaticamente eu já fiquei muito interessado, até porque transitar na ASM não é fácil, cara. Então, às vezes você tá com uma dúvida, você sabe, você tem a norma na mão, você tem que transitar para pegar essa informação relacionada à tua dúvida, né? Não, é aquilo que eu estava dizendo, é o pulo do gato, entendeu? Porque você pegar uma norma, ficar lendo, vai chegar uma hora que você vai conseguir já interpretar aquilo, né? Você vai se cabeça ali. Porque que acontece? Agora, por exemplo, a norma R13 no Brasil, ela não é uma norma técnica, ela é uma norma compulsória, né, do Ministério do Trabalho. Então, ela não te nem para você realizar cálculo, nem nada. Aí ela manda sempre você a recorrer aos códigos pertinentes, né, de projeto, no caso o ASME, as APIs, então para tudo, tanto para vaso, para caldeira, para dispositivo de segurança, dispositivo de controle. A norma, porque se você, por exemplo, você pega o ASME, ele tem quase 2.000 páginas. A NR tem 100 e poucas, né? Então, assim, eles não tem muito detalhe. Mas tudo eles e você só lendo, né, sozinho ali, só lendo a NR13, você não consegue pegar esse pulo do gato. Você não vai conseguir interpretar que você tem que recorrer a esse código pertinente. E o curso te ensina tudo isso, né? Não, exatamente. Você tem que saber transitar, senão você fica se batendo lá no norma. Quando você percebeu, o cara construiu o vaso e você não conseguiu tirar a tua dúvida. Deixa eu compartilhar, completando aí o que o colega falou. Eu também estou começando agora e o Marcos disponibiliza um conteúdo muito rico também, para que você possa acompanhar o curso, vários e vários exemplos. Eu, do meu ponto de vista, eu ainda isso vale mais que essa que eu já fiz de segurança do trabalho, que é uma coisa bem alta performance mesmo. Sim, se você tiver a oportunidade de se programar, se planejar, vale muito a pena, né? Porque ele vai além da NR13, ele vai traçando aí as normas pertinentes à que são chamadas, economiza um tempão, né? Isso é a verdade, pelo menos o meu tempo está sendo economizado. Que ótimo, muito obrigado pela... O Maurício está quase comprando o curso já desse jeito aí, velho. Mas tá certo, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado, Marquinhos, Gabriela também. Vocês sabem aí que se vocês precisarem de mim, estou aí à disposição de vocês, tá? Vocês estão lá na mentoria também, então fica mais fácil. E é isso aí, galera. Tamo junto, é só o começo. Segunda-feira que vem tem de novo o Mentor Áudio, tá? Todo mundo tá convidado aqui no canal do Telegram. Eu criei esse Mentor Áudio aqui no Telegram, que é para dar uma movimentada aqui no canal. E tá dando certo, tá dando certo. Beleza? Tamo junto aí, é só o começo e valeu, hein? Um abraço para vocês aí.